Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. De casa. Concept Designed for Life. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Hoje um programa gostoso. Tá sentindo o cheiro do café? Estamos aqui no Café Dias, na Avenida na Costa 410, e também tem o Café Dias lá no centro de Santos, na Amador Bueno, número 165. Uma grande parceria aí, né? Nada melhor do que trazer os nossos convidados para tomar um bom café, bater um papo e falar um pouco da nossa região metropolitana da Baixada Santista. E hoje eu estou tendo a honra de receber o meu amigo, ex-prefeito, ou melhor, prefeito. Uma vez prefeito, sempre prefeito. Luiz Cláudio Billy, ex-prefeito de São Vicente. Billy, quanto tempo que a gente não se encontra, um prazer revê-lo. Seja bem-vindo ao Conexão Metropolitana. Eu que agradeço o convite, Milton. Foi um prazer trabalharmos juntos e estamos aqui para colaborar com o programa. E para comentar o programa de hoje, ele, meu amigo também, um cara totalmente articulado, conhecedor da região metropolitana da Baixada Santista, Leandro Costa. Boa tarde, Leandro. Obrigado por participar do programa. Boa tarde, Milton. Para mim é uma honra participar deste programa ao lado do Billy. E vamos lá comentar sobre a região metropolitana da Baixada Santista. Olha, e o programa promete ser quente, né? Porque quando o Billy começa a falar, e o principal, né? Fala com propriedade, fala com embasamento, fala com dados. Billy, eu quero começar o programa de hoje falando um pouco da área da saúde. Antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, eu estava comentando com você sobre o seu projeto enquanto prefeito. Se eu não me falha a memória, no ano de 2015, você apresentou um projeto para o Centro de Convenções virar um hospital regional, hospital da região metropolitana da Baixada Santista. Você apresentou esse projeto na época para o ministro Arthur Quiorio, ministro da Saúde, e o projeto não andou. E hoje, se esse hospital já fosse uma realidade, eu acredito que a nossa região metropolitana estaria bem mais equipada e amparada nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, eu até agradeço. Foi em 2014. Né? O ministro, na época, Arthur Quiorio, foi secretário municipal em São Vicente, no governo Luca. E ele tinha essa dívida com os vicentinos. E ele sinalizou e assumiu um compromisso de aportar metade do recurso. Eu fiz a minha parte. Eu colhi 9 assinaturas dos 9 prefeitos da nossa região, apresentei a área desbaratada, desenrolada, que era o antigo centro de convenções, que hoje está desativado. Infelizmente, batemos na porta do governo do estado. Eu falo assim de uma forma direta e implícita e explícita, que na época o vice-governador, derrotado em 2012 com o filho dele, ele trabalhou nos bastidores para que não acontecesse o hospital regional. Na época, o vice-governador era o ex-prefeito de São Vicente, Márcio França, que tornou-se a governador por um período, né? E a sociedade foi prejudicada com isso. É uma pena, mas esse hospital funcionando, era um hospital regional, mas São Vicente importa para Santos e para a Praia Grande e Cubatão, muitos vicentinos são assistidos, são atendidos na nossa região. São Vicente é vergonhoso, eu na época de prefeito eu falava, o CREI tem a sua importância social na área da saúde, mas é uma vergonha a célula máter da nacionalidade ter o CREI como hospital. Agora, Leandro, só pegar um gancho, eu sei que você quer comentar sobre isso, e aí hoje a gente se depara com duas unidades de pronto-socorro que foram construídas a toque de caixa no final do governo anterior, e tá lá os dois abandonados e o aluguel caindo na conta do proprietário, né? Pois é, eu sou um defensor da regionalização dos serviços públicos, né? A saúde, principalmente, o Billy naquela época, ele teve uma visão de futuro, né?
Nós precisamos tratar realmente todos os assuntos que envolvem a região metropolitana como regional realmente. Então, essa proposta do Billy vinha de encontro com o que a gente imagina e pensando em termos de região, você consegue desafogar Guarujá, Bertioga, desafogar um pouco Santos também, que recebe pacientes de toda a região metropolitana da Baixada Santista, com um hospital regional que atende também Praia Grande e o litoral sul. Então, muito bom a propostas do Billy na época. Nós perdemos, enquanto região metropolitana, uma oportunidade de estarmos à frente nesse momento e realmente a saúde precisa ser vista de forma regionalizada, Milton. Haja vista que em registro saiu o hospital regional. Já é uma realidade para atender o Vale do Ribeira, né? Ele está ali às margens da rodovia Regis Bittencourt e que atende todo o Vale do Ribeira. Agora, Billy, eu falei das duas unidades de pronto-socorro que foram construídas a toque de caixa no governo que antecedeu esse atual governo. Você, se fosse eleito prefeito em janeiro de 2021, o que você faria com essas duas unidades? Milton, rapidinho, lembrando sobre a estrutura do coronavírus, sabe a retaguarda de São Vicente é uma ala, você vai lembrar, que nós reformamos 700 metros quadrados, e não é reforma simples, foi um altíssimo padrão, sem R$1 do dinheiro público, com a sua permissão, a Rede Litoral, o Atleta Robinho, o saudoso Amênio Mendes, investiram, não gastamos um tostão, o Exército Brasileiro ajudou na mão de obra e fizemos uma reforma fantástica no Hospital São José. Hoje, a retaguarda do coronavírus em São Vicente foi da nossa época, sem R$1 do dinheiro público. O governo passado vinha pagando aluguel da área, o atual prefeito vem mantendo, mas se nós não tivéssemos feito essa reforma, nem essa estrutura para coronavírus a cidade de São Vicente tinha. Então, assim, é importante salientar essa questão da reforma do Hospital São José, que foi na nossa época. Agora, os dois pronto-socorros, R$3.420.000, R$3.420.000 por ano de aluguel, as duas unidades da linha vermelha, na Vila São Jorge e no Jardim Rio Branco, só de aluguel. Com insumos e RH é perto de 54 milhões por ano as duas unidades. Como você disse minutos atrás, está sendo pago os aluguéis e não está funcionando. Tá? É uma pena isso, né? Foi 100% eleitoreira de uma forma insana, não é nem uma forma insana, o prefeito anterior fez isso, tá? Para tentar ludibriar, enganar a sociedade. A linha vermelha, o da Vila São Jorge, pensou em chover, está debaixo d'água. Os acessos, ele até está razoavelmente bem estruturado. Só que os acessos você fica debaixo d'água, você não consegue chegar. É um pronto-socorro que no dia de chuva, o vicentino ou o cidadão da região que precisa ser socorrido, não consegue ser socorrido. Então, assim, foi uma forma irresponsável, dolosa. Eu fiz essa denúncia na época e espero que o Ministério Público e as autoridades tomem providência no tocante ao pronto-socorro, em especial da Vila São Jorge. Leandro. Importante essa visão do Billy, não dá mais para a gestão pública, seja ela municipal, estadual ou até mesmo o governo federal, gastar recursos, né, sem os equipamentos estarem funcionando e atendendo a população. Eu acho que tem que ser eficiente, o governo tem que ser eficiente, as pessoas que fazem a gestão desses equipamentos precisam ser eficientes para que a gente entregue à sociedade aquilo que a sociedade espera da gente. Então, é preciso rever isso, não dá mais para ser tratado como amadorismo, né? Então, é lamentável que ainda ocorra esse tipo de situação no serviço público, pagar o espaço de um equipamento se o equipamento está levando, de fato, serviço à população que ela tanto necessita. Ô Billy, uma outra questão que eu queria abordar com você é a área da habitação, né? Nós temos aí um déficit habitacional na região metropolitana muito grande. Guarujá e São Vicente são as duas cidades da nossa região que são mais afetadas e mais carentes e necessitadas de um projeto habitacional mais amplo para que a gente possa realmente minimizar
acabar eu acredito que é difícil, mas minimizar é bastante. No seu atual governo, você, com um acordo com a Caixa Econômica Federal, conseguiu reativar as obras lá do Conjunto Primavera Penedo e fazer a entrega desse conjunto habitacional, e também começou as obras das 1.120 moradias lá no Tancredo Neves. Como é que você vê essa área habitacional? Você acha que depois do seu governo isso deu uma congelada, literalmente? Não avançou mais nada? Então, Milton, foram 2.000 unidades. Entre Tancredo Neves, Primavera Penedo e Catarina de Moraes, foram 2.000 unidades que ficaram prontas. O que aconteceu no meu período? Presidente Michel Temer, do partido, na época, do prefeito Pedro Gouveia. E o cunhado dele, vice, assumindo já o governo do Estado. Então, imagina, fecha, vamos entregar em 2017. Ficaram prontos em 2016. Uma coisa importante, que o Primavera Penedo precisa fazer as obras de drenagem. Lá pensou em chover, fica debaixo d'água. E eu alertei. Agora, imagina, eles quando foram candidato em 2016, apontaram essa revistinha dizendo que ia transformar São Vicente em Dubai. Tá? Essa revistinha de 2016, do ex-prefeito Pedro Gouveia, capitaneado pelo seu cunhado e o seu sobrinho, deputado estadual. Então eu coloquei a violinha embaixo do braço e disse, bom, São Vicente precisa e necessita de aporte e apoio se eles vão transformar São Vicente em Dubai, vamos apoiar. Eu saí de cena, né, e fiquei esperançoso. Então, as unidades habitacionais, nós deixamos 2.000 unidades prontas e eles simplesmente fecharam as portas. Entregaram só em 2017, sem estrutura de drenagem do Primavera Penedo. Então, assim, é lamentável isso. Você acha o que, Biri, que em 2017 deram um bom dia com o chapéu dos outros? Mas você não tem a dúvida. E outra, por exemplo, essa ala que eu falei minutos atrás do Covid, no Hospital São José, deram bom dia com o nosso boné. Entendeu? E o ex-prefeito inaugurou a mesma, e o atual fez a mesma coisa, numa área que nós fizemos. Então, assim, é muito lamentável esse tipo de comportamento. Quando se fala, né, com a sua permissão, para deixar claro, né? O Billy falou. Tinha lá o pronto-socorro da Cidade Náutica, que é próprio, local próprio, precisava consolidar uma parede que ficou de grafiato, colocar cerâmica e trocar uma janela, um espaço próprio, extremamente muito bem localizado, e não tivemos condições de inaugurar por conta de RH e dos insumos. Eles se comprometeram em transformar São Vicente em Dubai e não fizeram, não avançaram na área da saúde. Como eu já disse, o CREI é uma vergonha, apesar da sua importância social na área da saúde, é uma vergonha a célula mata. Sobre a habitação foi a mesma coisa. Nós consolidamos 2.000 unidades, eles entregaram sem estrutura de drenagem, e foi um desafio tremendo suportar aqueles 2 últimos anos, quando o vice-governador, que perdeu em 2012 para nós, fez nos bastidores tudo para prejudicar. Eu vou pedir licença a você, ao Billy, ao Leandro, a todos que estão nos assistindo. Vamos tomar aquele café gostoso, ó. Café Dias, o melhor café da região metropolitana da Baixada Santista. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já. Conexão Metropolitana. A vida é feita de escolhas. No mercado tão competitivo, uma decisão muda tudo. Com terminais Redex nas 2 margens do Porto de Santos, o Grupo Escolha Logística atua em todas as etapas do comércio exterior. Nossa frota diversificada e modernos equipamentos movimentam vários tipos de carga. Oferecemos as mais completas e personalizadas soluções para nossos clientes. Por isso, somos uma das empresas que mais crescem na região do Porto de Santos. Grupo Escolha Logística. A gente não para de crescer.
Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Conexão Metropolitana. Hoje estamos recebendo aqui no Café Dias, na Avenida Ana Costa, número 410, o ex-prefeito de São Vicente, Luiz Cláudio Billy. Também aqui o Leandro Costa, nosso comentarista, um cara muito articulado, conhece bem a região metropolitana da Baixada Santista. Billy, antes de passar para o Billy, eu quero deixar bem claro. Aqui está passando o e-mail do programa Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana, BS, de Baixada Santista, @gmail.com. Qualquer pessoa, qualquer ente público queira participar, só mandar um e-mail. O programa aqui ele é apartidário, democrático, imparcial, independente. Fique à vontade. Nós já fizemos alguns convites para alguns prefeitos e até agora estamos aguardando a resposta. Prefeito, 100 dias dos governos municipais agora, acho que foi quinta ou sexta-feira, se não me falha a memória. Queria que o senhor fizesse como eleitor e como ex-prefeito, mas como eleitor e morador de São Vicente, qual a análise que o senhor faz desses 100 dias do atual prefeito de São Vicente? Então, eu mostrei minutos no outro bloco, né? Esse é o plano de governo do atual prefeito de São Vicente, Caio Amado. Se confundem, porque é o pior início dos últimos 32 anos, né? Desses últimos 32 anos eu milito desde 88 e não tenho vergonha de dizer, né? Essa história de nova política, boa política, existe a boa e a má política. Essa história da nova política é tudo balela. Dos 26 estados e o Distrito Federal, todos estão com problema de prestações de conta na questão do recurso do coronavírus, né? Então, tem governadores, inclusive, afastados e preconizaram a nova política. O prefeito atual de São Vicente, a gente vê, até ele, aspas, bem intencionado, 29 anos, só que assim, ele tinha vara de condom na época da campanha para solucionar tudo. Que isso ele ia resolver a partir de janeiro. A partir de janeiro, muitas coisas ele disse que já ia resolver. Nós já estamos em abril, tá? E infelizmente é o início é o pior início dos últimos 32 anos da história, né? Nesses últimos 32 anos é o pior início. É um cidadão que tem uma boa formação acadêmica, conseguiu enganar bem na sua narrativa, porque, como eu disse, tinha solução para tudo. O Vicentino outorgou o mandato, deu a oportunidade, nós estamos em abril e, por enquanto, só engodo, só falácia. Ele é mais candidato a youtuber, a um influencer digital, de que prefeito da cidade. Prefeito, tocou num assunto extremamente importante que nós não podemos deixar de comentar, que é a questão da pandemia, do coronavírus, essa pancada econômica que nós levamos, né? Esse descontrole, desequilíbrio econômico que o país inteiro atravessa, eu acredito que teremos dificuldades pela frente, principalmente na gestão municipal. E não vamos imaginar que será assim que solucionar essa questão do coronavírus, baixar as contaminações, as pessoas estarem vacinadas, que isso vai resolver. Não, nós teremos muito problema econômico pela frente, precisa do equilíbrio financeiro, precisa fazer novos arranjos econômicos para a gente poder governar, para as cidades serem governadas, o Estado e até a Federação. Então, prefeito, é muito importante o assunto que o senhor tocou. Como que o senhor imagina, como tem que ser o comportamento do gestor municipal diante da crise que a gente está enfrentando de saúde e econômico também? Então, eu acho que o prefeito de São Vicente, o atual prefeito de São Vicente, o Caio Amado, na minha opinião, já perdeu o fio da meada. São Vicente tem um problema sério, né? O orçamento municipal ele não reage. Quando você dá as cabeçadas, inclusive aconteceu em alguns momentos na nossa época, claro que tem algumas variáveis que prejudicaram muito, né? Aquela crise moral, aquela crise econômica que assolou o país na minha época,
e o vice-governador, quando assumiu nos bastidores prejudicando a cidade, isso prejudicou demais, né, sendo até redundante. Agora, o reflexo da Copa do Mundo e as Olimpíadas, essa fatura apareceu para os prefeitos com cidade com as nossas características. Foram gastos em Olimpíadas e Copa do Mundo, isso é oficial, tá? Perto de 100 bilhões. 100 bilhões na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, no Brasil. Hoje, isso oficial, hoje, 1 trilhão, com a sua permissão, Milton, eu tenho que até falar pausadamente para quem nos assistindo tentar entender. 1 trilhão e 200 bilhões. 1 trilhão e 200 bilhões. Isso representa 12 vezes mais o que foi gasto na Olimpíadas e Copa do Mundo. Essa conta vai explodir, essa conta vai aparecer. Né? Eu não vejo, você percebe que a fala do ministro Paulo Guedes já é outra, com respeito ao presidente, né, da República. Você percebe que quando ele fala em economia, ele não consegue. Ele, é Paulo Guedes, ele não consegue falar sobre economia, mas as cidades com a característica de São Vicente vai explodir. Eu falo com tristeza, eu passei por isso, né? Naquela época tinha outras variáveis que prejudicaram, mas essa conta do coronavírus, 1 trilhão 200 bilhões, 1 trilhão 200 bilhões que já foram gastos. Até terminar, e esperamos que seja erradicado, esse vírus que tem assolado e prejudicado, hoje nós estamos perto de 330, 340 mil mortos, né? Os estudiosos falam que até chegarmos ao fim, uma pena, 500 mil, né? Ou seja, 500 mil mortos. Eu perdi semana passada meu sogro, meu amigo, meu pai, né? Dentro desses 330, quase 340 mil, há choro da minha família também, né? Eu sinto muito pesar falar sobre coronavírus. Eu senti na pele isso dias atrás. Então, assim, a conta do coronavírus vai, infelizmente, destruir, já destruído, mas uma cidade como São Vicente vai ser uma catástrofe. Prefeito, e com relação à CPI aí, agora a moda, né, que estão todos falando lá em Brasília, que é com relação à CPI, não só a nível federal, estadual e municipal. Agora, eu acho engraçado que algumas pessoas acabam falando de CPI, mas esquecem. Lógico, eu sempre digo que a gente tem que viver a vida quebrando os retrovisores e olhar para o para-brisa, para a gente poder andar e seguir a vida como tem que ser. Mas na política, de vez em quando, a gente tem que dar um ajuste no retrovisor e olhar o passado para não errar no presente e pensar no futuro. Agora, se fosse fazer CPI do passado de São Vicente, muitos podres. Por exemplo, a questão do coronavírus, veio 9 milhões para o Hospital de Campanha do Jardim Rio Branco. 9 milhões. Esse dinheiro foi utilizado e esse hospital não foi pago. Então, quando se fala em CPI, é muito saudável fazer em todas as esferas. Eu vi nas redes sociais, salvo engano, ontem, o ex-prefeito e ex-governador do estado falando que tem que ser no Brasil todo. Parabéns. O seu cunhado recebeu 9 milhões do Hospital de Campanha do Jardim Rio Branco e precisa responder também. Parabéns para o senhor, né? Mas essa CPI tem que ser ampla, tem que ser irrestrita para todos os municípios, para todos os estados. Isso é importante para deixar bem claro para toda a sociedade. Perfeito. Eu concordo extremamente com a sua opinião. Eu acho que deve ser feito. E quem não deve, não teme, né? Quem gastou os recursos de forma correta, investindo realmente no tratamento de pessoas que estavam com o vírus, não tem problema, tem que investigar. Agora, o que não deve é ficar tentando derrubar a CPI. Acho que tem que tocar. Tem que tocar em frente. Se estão instalando uma CPI para investigação, deixa que seja. Isso é importante para a população saber realmente o que está acontecendo. Mas infelizmente a gente vive num jogo político e a gente vê que alguns movimentos são extremamente políticos, não são técnicos e responsáveis, mas que a CPI seja em benefício da sociedade brasileira. Prefeito, nós estamos quase chegando ao final do programa e eu não posso deixar de falar de política, mesmo porque
o senhor teve 5 mandatos de vereador, né? Já passou por várias secretarias, foi prefeito da cidade, e o senhor a política está na veia, né? O senhor discute ainda a política, luta por São Vicente, mora em São Vicente. 2 perguntas e rápidas as suas respostas. Quem o senhor apoiou, se é que o senhor apoiou no segundo turno nas eleições de São Vicente? E quais são as suas pretensões políticas para o futuro? Então, sobre o apoio do primeiro, né, na época eu tive questões jurídicas com o meu vice, né, que ele era um policial, tenente da Polícia Militar, entrou com a documentação atrasada, tivemos dificuldade na chapa. Eu, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, eu votei na jornalista Solange Freitas, com esperança do governo do Estado investir em São Vicente, uma jornalista combativa, atuante, que na minha época foi implacável nas matérias. Confesso que talvez a parte da mídia não teve a mesma vontade, né, com o meu sucessor, mas eu votei, eu não anulo o voto, tá? Então, respondendo a sua primeira, eu votei na jornalista Solange Freitas nos 2 turnos, no primeiro e no segundo. E sobre o futuro, Milton, eu não sei, né? Eu estou dialogando com a sociedade, faço um desafio. Outro dia eu participei de uma live e eu levei um óleo de peroba pequeno e outro um pouquinho maior, né? Um pequeno e um médio. E agora, mas o senhor é o primeiro? Sim, eu sou o primeiro a usar óleo de peroba. Se for necessário, eu tomo até banho de peroba sem problema nenhum. Agora, tem uns que tem que viver dentro do barril. Muito bem. Eu lembro que teve uma eleição, Leandro, não sei se foi 2010, 2006, tinha um candidato de São Paulo que ele falava peroba neles, né? E eu usava o óleo de peroba na sua propaganda eleitoral. Olha, o programa quando é bom é assim, né? Vapt-vupt. E o tempo em TV é curto, o tempo urge. Prefeito, eu só tenho que agradecer a sua participação. Já deixo o convite aqui para que o senhor volte mais vezes, para que a gente possa discutir não só o São Vicente, mas discutir a região como um todo. É sempre bom ouvi-lo pela sua experiência que o senhor tem na vida pública. E eu quero aqui deixar registrado e parabenizar que quando o senhor chegou, a gente conversando em off, o senhor me deu uma notícia que eu fiquei extremamente feliz e eu quero dividir com o nosso telespectador. A Júlia, que é a filha do Billy, com a dona Valéria, entrou na faculdade de medicina. Eu vi essa menininha pequenininha, Júlia. Júlia, um beijo grande do tio Milton. Fiquei super feliz, boa sorte. Em breve teremos uma doutora Júlia. E eu quero, se Deus quiser, ir lá na sua formatura e te aplaudir de pé, porque Obrigado. Você é linda, você merece. Um abraço, Billy. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Obrigado, Leandro, obrigado, Milton, e a todos que nos assistiram. Leandro Costa, primeira vez debutando aqui no Conexão Metropolitana, foi um prazer. Você já tem cadeira cativa aqui no programa, vamos fazer outros programas aí pelo ano afora para a gente poder discutir a região. A região precisa de representatividade, precisa de pessoas comprometidas para o desenvolvimento da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Perfeito, Milton, muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar participando. Ainda mais ao lado do prefeito Billy. Parabéns pela filha, ter entrado numa faculdade que é tão difícil, né? Eu tenho uma filha também e um dia eu sonho em compartilhar da mesma emoção e sentimento. Parabéns, que ela seja muito feliz. Milton, parabéns pelo seu programa. Obrigado ao Café Dias, excelente café. Café Dias, Avenida na Costa 410, Amador Bueno 165. Mandar um abraço a Simone, a Kelly, a Vilma, a Tamires, a todas do Café Dias, o pessoal bacana. Eu já vim com a minha esposa tomar um Café Dias aqui, é uma delícia. Um beijo no coração de vocês, estou indo embora, um excelente final de semana, fiquem com Deus, até segunda, tchau, tchau. Programa Conexão Metropolitana, oferecimento Escolha Logística, de casa, Concept Designed for Life.